Olá, me chamo André, o mesmo do relato Possuída por Lúcifer. Sempre tive alguns relatos para contar, mas nunca achei espaço como estou tendo aqui no podcast. Vou contar alguns acontecimentos que ocorreram comigo em meu quarto. O Homem Sem Rosto. Esse talvez tenha sido o mais aterrorizante. Eu estava sonhando que estava no local aqui perto de casa, num terminal de transporte público. Eu via tudo em preto e branco, como naqueles filmes no ar. Eu estava fugindo de alguém que queria me pegar, mas num dado momento, aquela pessoa conseguiu me alcançar e me matou a marteladas. Nesse momento, acordei, assustado e agitado, chutando nada, ofegante. Foi quando vi meu irmão parado na janela, olhando para fora. Era como se as luzes da rua e da lua estivessem iluminando. Parei e pensei: nossa, o que ele está fazendo ali, olhando para a rua a uma hora dessas? Fiquei pensando se ele havia me visto debatendo-me na cama após acordar do pesadelo. Detalhe, ele não tinha rosto. Mas de certa forma, aquela coisa tomou o cabelo e a roupa dele, fazendo-me pensar que era meu irmão. Mas não dei muita importância para isso. Eu havia acabado de acordar e pensei que fosse a falta de iluminação. Isso durou alguns segundos. Ele virou a cabeça para minha direção lentamente e, mesmo sem rosto, senti que aquela coisa estava rindo para mim, rindo do que estava fazendo. Nesse momento, como se minha visão desse um zoom naquela coisa e consegui ver mais de perto. Agora assumia outra forma. Assumiu a altura, formato de rosto e cabelo de um conhecido meu, primo de minha prima. Em seguida, mudou de forma novamente com tanta sutileza e naturalidade que não tornava a mudança abrupta. A forma que adquiriu agora era humana, ainda sem rosto. Um rosto branco, sem nada e também careca. Mas passou a usar um terno com gravata vermelha. E isso tudo em pouco mais de 1 minuto, talvez. Eu ainda não havia me tocado que era algo sobrenatural. Estava atordoado e tentava entender o que estava acontecendo. Só fui me tocar quando levantei meu edredom para me ajeitar melhor na cama. Eu estava sentado na cama esse tempo todo, pois havia me levantado após o pesadelo. No momento que levantei o edredom e abaixei, em menos de 1 segundo, aquela coisa sumiu. Na minha cabeça, ainda estava achando que era meu irmão. Fiquei muito tempo tentando assimilar. Eu só ouvi histórias sobrenaturais assim, mas naquele momento, estava lutando para não acreditar que havia acabado de acontecer comigo. Para confirmar se era ou não meu irmão, acendi a luz ao lado da minha cama e olhei para a cama do meu irmão. Para minha surpresa, ele estava deitado de bruços dormindo. Nesse exato momento, senti literalmente um arrepio por toda a minha espinha que subiu até a nuca. Foi como se os cabelos da minha cabeça estivessem saindo do couro cabeludo. A partir daí, não dormi a noite toda. Fiquei me tremendo a beça, com o coração a mil, olhando paranoico para todos os lados. Não conseguia acreditar que havia acontecido algo assim comigo. Tentei acordar meu irmão para descer as escadas e beber água comigo. Não sei por que eu queria descer para isso, mas também não queria ficar naquele quarto. Meu irmão só falou algo sobre eu ir sozinho e deixar ele dormir. Ou seja, ele não deu a mínima e voltou a dormir. Enquanto eu estava na cama, parei uns instantes para olhar para os meus pés. Vi nitidamente uma névoa negra pairando sobre minhas pernas e pés na ponta da cama. Pensei que fosse minha aura de energia emanando minhas emoções. Contei o ocorrido para algumas pessoas e minhas 2 primas já falaram ter visto a suposta entidade do homem sem rosto e com terno no meu quarto. Quem quiser saber exatamente como ele era, basta pesquisar sobre o Slenderman. Ele se parece totalmente com a coisa que vi. Outra coisa que vi em meu quarto, após um pesadelo também, foi um ser gigante de forma indescritível na ponta da minha cama. Se parece com um monstro de piche do Scooby-Doo. Porém, no lugar do olho, havia uma bola vermelha pulsando como se estivesse em chamas, ou como se fosse carvão quando estamos tentando fazer fogo. Fiz um desenho uma vez, mas não é possível mostrar aqui. A coisa mais simples e recente que me aconteceu foi, ao acordar de um pesadelo também, vi, por poucos segundos, uma coisa negra atracada em meu corpo, como se estivesse sugando minha energia. Vez ou outra, sinto como se houvesse um tubo em minhas costas, e enquanto durmo, sinto como se alguma coisa estivesse se alimentando de mim.
Tem alguns outros relatos também, mas são muito curtos, de coisas que aconteceram num curto período de tempo, que envolvem experiências fora do corpo, uma aparição na praia e a presença da minha avó falecida em meu quarto. Se mais coisas acontecerem, ou eu lembrar de mais algum relato, venho imediatamente contar. Você acabou de ouvir mais um relato enviado no e-mail assustadoramente@outlook.com. Gosta dos relatos? Então siga o podcast no Spotify e também no Instagram, @assustadoramente_podcast.